Dalbert, boa tarde, seja bem-vindo a Porto Alegre Internacional. Queria te perguntar a respeito do que foi, como é que foi essa amarração do contrato. Você vai ficar até o final da temporada, o contrato é até 2023, mas existe alguma questão de produtividade? O que foi conversado a respeito de você poder ficar também para 2024? Sim, existe essa questão do contrato. Um contrato que a gente fez, acho que ficou bom para ambas as partes. Creio que eu tenho total condições de fazer um bom jogos nesse período agora, até o final de 2023, e prolongar até o final de 2024. O objetivo é esse, primeiramente, ajudar a equipe, dar o meu melhor dentro de campo, assim que o treinador precisar de mim. E sobre a questão de contratos, isso a gente pensa depois. E até sobre isso, e essa questão, pelo menos do contrato de produtividade, porque a grande dúvida, Dalbert, é em relação à sua questão física. Você teve uma lesão, que é uma lesão grave, passou por um processo cirúrgico na temporada passada. Eu queria entender como é que foi esse processo, até sobre a lesão, a recuperação da lesão, e como que você se encontra fisicamente hoje. Já está apto a, quem sabe, ganhar alguns minutos na próxima semana contra o São Paulo aqui no Beira-Rio? A sua expectativa, e dentro do que foi conversado com o clube, é essa também? Bom, eu me sinto muito bem fisicamente. Fisicamente, sobre a lesão também, já estou recuperado, 100%. Já estava apto a jogar no período de fevereiro, março desse ano. Não joguei por outras situações que não vêm ao caso nesse momento, mas sempre trabalhei fisicamente. Nesse período também que acabou meu contrato com o clube que eu estava, eu sempre trabalhei, sempre batalhei para me recuperar, e hoje me sinto muito bem fisicamente. Meu joelho tá recuperado, estou pronto, e se o treinador for precisar de mim, eu estou pronto, vai depender só deles. Dalbert, você tem passagens muito destacadas em mercados importantes, Portugal, França, no Nice, também na Itália. Você teve bons números, boas assistências na Fiorentina, e jornalistas desses países te elogiam bastante. Mas nos últimos anos você não repetiu o mesmo desempenho dessas equipes. A expectativa, por exemplo, no Nice, era de que você chegasse até num patamar mais longe. Queria que você falasse sobre o que aconteceu, um balanço da tua performance na Europa, e por que acreditar, porque você acredita que aqui no Inter você vai retomar os melhores momentos da carreira. Pelo clube, né? Pelo clube. Internacional é um clube enorme. Não tenho palavras para escrever. O que eu tenho para dizer é que eu estou muito feliz aqui, cara. Eu vou trabalhar, vou dar meu máximo para recuperar aquilo que eu fiz no Nice, por exemplo, que você colocou como exemplo, aquilo que eu fiz na Fiorentina. Tenho certeza que tem todas as condições, física e mental. É aquilo que o clube também tem me dado até o momento, a estrutura, todo o apoio também extracampo. Eu tenho certeza que eu vou voltar a ser o Dalbert que eu sempre fui. Dalbert, eu queria voltar um pouco sobre a questão da lesão e você ter ficado parado sem jogar, né? Desde fevereiro você falou que já tinha condições de atuar, mas acabou ficando sem jogar. Como é que você encarou esse momento? Como é que você lidou até psicologicamente com essa questão, esse período, que é um período complicado para um jogador ficar sem atuar? E como é que você encara agora essa oportunidade de vestir a camisa do Inter? Profissionalmente, acho que foi o período mais difícil da minha carreira, sabe? Foi muito difícil. Eu só tenho a agradecer minha família, minha esposa, minha filha, os meus familiares, meu pai, minha sogra também, minha cunhada, que esteve comigo no período que eu estava recuperando. Foi muito difícil, foi bastante complicado para mim, mas meus empresários também esteve do meu lado, me apoiou bastante, sempre me deu força. Estou recuperado e só penso hoje de voltar a jogar, voltar a ser feliz e ajudar o Internacional. Dalbert, você tem vamos dizer assim, uma carreira de 10 anos na Europa. Essa tua experiência na Europa, com a tua característica ofensiva, de mais ofensibilidade, como é que se encaixa isso dentro do Internacional? Você gosta mais de jogar pelo corredor externo ou pelo corredor interno? Acho que depende muito do treinador, né? Daquilo que ele me pede. Faço aquilo que ele vai me pedir. Já joguei, inclusive no Cagliari, joguei como meio atacante.
Fiz essas funções como lateral também, já na minha carreira já fiz também como zagueiro, já fiz várias posições, então vai depender daquilo que o treinador for me pedir. Estou muito mais preparado hoje mentalmente. Aprendi bastante na Itália a parte defensiva, que eu acho que eu deveria melhorar muito. A parte ofensiva também, eu creio que eu tenho condições de ajudar bastante. E vai depender daquilo que o treinador me pedir e daquilo que a equipe for preciso no momento, sabe? Importante é sempre a vitória da equipe, os 3 pontos, e se o Dalbert for jogar ou não, importante é sempre pensar no melhor do Internacional. Dalbert, boa tarde. Eu queria te perguntar a respeito da negociação com o Internacional. Você teve propostas de outro time do Brasil, também de fora do país, mas preferiu vir ao Internacional. A Libertadores pesou nessa tua escolha e como é que foram essas conversas até tu chegar aqui em Porto Alegre? Sim, tive outras propostas, sim, do Brasil. Eu tive algumas conversas aqui com clubes aqui no Brasil, na Europa também. Mas o Internacional, o projeto que foi oferecido para a gente, foi um excelente projeto. E também, claro que jogar uma Libertadores, jogar um Campeonato Brasileiro que eu não tinha jogado até então, me motivou a vir para cá. Pelo projeto, pelo clube que pela grandeza que é o Internacional. Pesou também. E eu estar perto da minha família também, creio que também tenha motivado um pouco a minha volta, meu retorno para o Brasil. Boa tarde, Dalbert. Bem-vindo. Você volta ao Brasil depois de 10 anos na Europa, né? Você acha que depois de tanto tempo é necessário uma adaptação ou readaptação ao futebol brasileiro? E também te perguntar o que você enxerga assim, de diferenças entre o que é jogado aqui e jogado nos países onde você atuou. Obrigado. A grande diferença, eu creio que não tem nenhuma, né? Porque a qualidade técnica aqui tem muita. Que diferencia um pouco mais, vamos dizer, agressividade, algumas coisas. Aqui o futebol é mais jogado, é mais técnico. E na Europa não é tanto assim, sabe? Qual foi a outra pergunta? Me desculpa, eu esqueci. Adaptação ou readaptação pelo tempo fora. Sim, claro que vai precisar de um período aí para me readaptar. Eu digo sempre, eu brinco muito com meus amigos, a bola é sempre redonda, né? Então, mas tem sim uma diferença em você voltar a um outro tipo de futebol, assim como tem da Itália para a França, da França para Portugal, sempre tem uma diferença sim. E eu tenho certeza que eu tenho condições e com esse período agora de aprendizado com a equipe técnica que vai me ajudar bastante, meus companheiros, tenho certeza que eu vou me dar muito bem aqui. Dalbert, bem-vindo a Porto Alegre, bem-vindo ao Internacional. A gente está falando bastante, então, sobre essa questão de tu jogar no futebol europeu, né? São 10 anos lá. E uma das grandes, acho que, polêmicas do futebol brasileiro é o calendário, que ele é muito extenso, as viagens estão muito longas. O Internacional, por si só, está jogando 2 competições, mas pode chegar a mais competições, dependendo, né, do mês, do ano. A questão é, tu acredita que essa questão do calendário ela influencia diretamente no futebol? No caso, como tu estava no futebol europeu, tem essa diferença mesmo do futebol no calendário brasileiro? Sim, tem diferença, sim, tem muita diferença, até porque as distâncias também percorridas, né, para se jogar, bem menores, né, na Europa. Às vezes você pega um avião, um trem, você chega muito mais rápido que aqui são muito mais longas, né? E muitos jogos também aqui, eu creio que pesa um pouco, sim. Se você tiver um pouco mais de descanso, com certeza você consegue ter uma performance muito melhor, né? Eu acredito que seja isso, mas eu creio que é só uma questão de adaptação mesmo. Acho que os jogadores que estão aqui já estão acostumados com esse calendário que é bem longo, bem difícil aqui também no futebol brasileiro, mas é uma questão de adaptação mesmo. Dalbert, tudo bem? Seja bem-vindo a Porto Alegre. Eu queria falar contigo sobre René e Kudê, porque o René é um lateral esquerdo, que é titular absoluto e que tem uma certa característica, um jogador que vai por dentro, às vezes fecha como um terceiro zagueiro a pedido do treinador. E o Kudê, antes de chegar aqui, a gente conhecia de ser um cara muito mais que usava laterais da tua característica, que chegam no fundo, que espetam bastante, que vão para cima. Isso também te fez, de alguma forma, vir para cá? Como é que tu te enxerga te encaixando nesse elenco do Inter, sendo um complemento com o René? E queria saber se tu já conversou com o Kudê. Eu vi que na tua chegada tu cumprimentou ele, deu um abraço, mas se teve já algum papo de como que o Kudê quer que tu jogue, como que ele vai te utilizar? Então, ainda não tive uma conversa com o treinador ainda,
com o pessoal, tive pouco contato ainda, conversei, mas bem pouco, porque eu estava fazendo alguns testes, algumas coisas. Tive pouco tempo com ele, mas a gente vai ter essa conversa ainda. E sobre a questão de jogar, independente daquilo que eu vou jogar, das características que ele, as funções que ele queira que eu cumpra, vai depender muito dele. Eu vou tentar fazer o meu melhor e ajudar a equipe. E sobre a questão dos meus companheiros, eu vou respeitar, vou tentar buscar o meu espaço aqui e ser feliz e ajudar o Internacional. Isso que é o mais importante. Dalbert, boa tarde. O Inter, nos últimos anos, ele bateu 2 vezes na trave em competições grandes. A Copa do Brasil em 2019 e o Brasileiro em 2021. O Inter vive uma seca de títulos que faz uma pressão em qualquer elenco. A gente sabe que os elencos que bateram na trave eram outros jogadores e tal, mas a gente sabe que a pressão existe. E o Voz do Gigante ele fez um levantamento de que você é o 10º jogador do elenco que jogou a Champions League. Como você pode contribuir mentalmente para o elenco para não bater na trave de novo e poder buscar a Taça da Libertadores, que é o grande objetivo do Inter no ano? Bom, eu não penso nisso, cara, sobre essas questões de históricos, né? Porque eu não gosto muito dessas coisas. O importante agora eu quero só trabalhar, tentar ajudar o clube, o elenco, tentar ajudar meus companheiros. E se Deus quiser, a gente vai conseguir sim vencer esse campeonato aí. É o mais importante. Eu não me apego muito a histórico. Tem que ser hoje, tem que viver o hoje. Aquilo que já passou já não faz grande diferença. O importante é hoje. Então a gente tem que trabalhar hoje para ter grandes vitórias, ganhar grandes campeonatos. É só isso. Boa tarde, Dalbert. Bem-vindo ao Internacional. Tu esteve nos principais clubes, alguns clubes da Europa, participou de vários, né, jogos em grandes estádios, por exemplo. Eu gostaria que tu fizesse uma comparação das instalações do Internacional com os grandes europeus, né, os grandes clubes europeus, né, Parque Gigante, aqui o Beira-Rio, e também como está a tua expectativa para jogar no Beira-Rio lotado, também para as Ruas de Fogo que vão acontecer na semifinal. Olha, sinceramente, olhando aqui pela estrutura, aquilo que eu conheci pouco ainda, que eu ainda vou conhecer, aqui o nível é muito parecido ou até melhor que lá. Tem muitos estádios lá que realmente têm condições que não são muito no nível muito alto, mas aqui eu acho que o Beira-Rio, olhando agora, os grandes estádios que tem no Brasil, acho que está no mesmo nível. E sobre a questão que você perguntou sobre jogar aqui, eu estou muito ansioso. Eu só estou ansioso porque esse período que tive esse tempo todo sem jogar foi muito difícil. Eu só quero voltar a jogar, ser feliz, ajudar o Internacional e, se Deus quiser, ganhar grandes campeonatos aí nesse futuro próximo.